Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 15 de outubro. Dia do professor, e um levantamento revela que 6 em cada 10 educadores não pensam em mudar de profissão. Um deslizamento de pedras fecha a estrada entre Curitiba e o litoral do Paraná. E ainda, fim de semana de arte e música animam a cidade de Pirenópolis, no interior de Goiás. É o Festival Piri das Artes. É agora no Brasil TV. E a gente começa falando que no Dia dos Professores, um levantamento com 1.500 profissionais que atuam nas escolas mostra que 6 em cada 10 educadores não pensam em mudar de profissão. O estudo foi feito para avaliar os professores depois de todas as dificuldades enfrentadas na pandemia. A recompensa pela dedicação aos alunos vem em forma de afeto. A professora Márcia leciona há quase 20 anos e nunca pensou em ter outra profissão. Eu escolhi ser professora porque eu acredito muito na educação. Acho que é a base de tudo. Do que tem de desafios da vida do professor, isso é o que nos gratifica demais. Acompanhar os avanços, as conquistas, os desafios sendo alcançados, isso é maravilhoso. É claro que, como em toda profissão, às vezes bate uma dúvida, mas sempre é passageira. Continuo sendo professora. Já me apaixonei e desapaixonei várias vezes pela educação, mas quando chego no final do ano, eu falo, é isso que eu gosto, é disso que eu sei fazer, é isso que eu sei fazer. Uma pesquisa mostra que mesmo após todas as dificuldades da pandemia, 60% dos educadores não pensam em mudar de profissão. 46% responderam que são motivados pelo impacto que geram no mundo. 88% dos pesquisados são mulheres, 74% são professores há pelo menos 10 anos. E quando perguntados sobre as dificuldades da profissão, as respostas foram variadas. Alunos desmotivados, sobrecarga de tarefas, estudantes com defasagem na aprendizagem. No estudo, apareceu a palavra respeito o tempo todo quando a gente perguntava da relação família-escola, e num percentual de mais de 50%. Então, a gente entende que a situação não é tão grave quanto parece, mas existe ainda um certo sentimento da falta de pertencimento desse professor ao lugar que ele deveria ter, que é o lugar da referência. E no Dia do Professor, essa profissão tão nobre, que é o início de qualquer outra profissão, os sonhos são desafiadores. Uma educação que seja vista com respeito, com condições de trabalho, com condições de escola. Eu conjugo o verbo esperançar, e a palavra esperança também apareceu bastante. E motoristas que foram para o litoral do Paraná hoje pela BR-277 tiveram que enfrentar um engarrafamento que chegou a 16 quilômetros na descida da serra. Um deslizamento de pedras interditou a pista. O desmoronamento é aqui no quilômetro 42 da BR-277, na pista sentido litoral do estado, na região de Morretes. Durante a noite de ontem e madrugada de hoje, essas pedras enormes se desprenderam da encosta e caíram na pista. Um caminhão chegou a ser danificado, mas por sorte ninguém ficou ferido. As duas pistas no sentido litoral do estado estão bloqueadas. O trânsito é desviado pela pista no sentido contrário. Durante toda a manhã houve muito congestionamento nos dois sentidos da rodovia da BR-277. O trânsito tem orientação de equipes do DR e também sinalização aqui na região. Durante a manhã, equipes da Defesa Civil do município de Morretes estiveram aqui para avaliar os estragos. Durante todo esse sábado, esse trecho tem sido de muita chuva e também neblina, o que obriga o motorista que passa por aqui a redobrar a atenção. Nós procuramos o DENIT para saber se há previsão para limpeza e liberação da pista, mas até agora nós não tivemos resposta. E as passarelas usadas pelos turistas nas cataratas do Iguaçu foram reabertas hoje. Elas ficaram fechadas por 3 dias, você viu aqui no Brasil TV, por causa da grande vazão de água. O Maurício Freire tem os detalhes. A passarela foi interditada na quarta-feira, depois que o nível do rio Iguaçu subiu de forma muito rápida. Esta semana, a vazão aqui nas cataratas passou de 16 milhões de litros de água por segundo, 11 vezes mais do que a média. Hoje, uma equipe formada por geólogos, engenheiros civis,
avaliou a passarela e a encosta do rio, onde fica a trilha para chegar ao mirante. Eles confirmaram que havia segurança para a reabertura. Da passarela, o turista tem uma visão de um ângulo único, fica bem de frente para as cataratas. É também a passarela que leva o turista até o mirante da Garganta do Diabo, a maior queda aqui do Parque Nacional do Iguaçu. Nesse mirante, o turista fica completamente molhado, mas sai com um sentimento de emoção. A reabertura também foi possível porque o nível do rio diminuiu. Ainda assim é muita água, vazão acima do normal. E aqui nas cataratas é assim, se não se molhar, não tem graça. Maurício Freire, para o Brasil TV. E a Justiça decretou a segunda prisão preventiva do empresário Thiago Brenan, acusado de cometer crimes sexuais. O brasileiro tinha sido preso nos Emirados Árabes Unidos na quinta-feira. A extradição dele depende de um acordo que ainda está sendo negociado entre os dois países. Thiago Brenan foi solto poucas horas depois de ser localizado pela polícia nos Emirados Árabes Unidos. O empresário passou por uma audiência na Justiça, pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade. O valor da fiança não foi divulgado. Brenan teve que informar o endereço fixo, não pode deixar o país árabe e se comprometeu a comparecer às audiências sempre que for intimado. Agora, a Justiça brasileira vai ter que acionar mecanismos diplomáticos para garantir o retorno do empresário ao Brasil, porque os dois países não têm um acordo formal de extradição. No ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou um decreto legislativo de um acordo com os Emirados Árabes Unidos, mas o texto não entrou em vigor porque também precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente da República. Este doutor em Direito Internacional acredita que a proposta em tramitação, mesmo sem valor jurídico, deve servir de base para a negociação diplomática entre Brasil e Emirados Árabes. Ele acredita que eventuais diferenças no tratamento jurídico de crimes contra mulheres devem ficar em segundo plano. Para ele, o que vai prevalecer é o interesse das autoridades brasileiras na extradição. Você tem interesses de Estado que provavelmente vão prevalecer, um acordo que já foi feito lá atrás, que está apenas esperando um procedimento para a sua ratificação, né? E uma situação, eu diria, insustentável diante da quantidade de atitudes ilegais e que são claramente imputáveis ao indivíduo na esfera penal, né, que torna a situação claríssima, me parece, aí, para que o Emirados Árabes Unidos dê prosseguimento ao pedido extradicional feito pelo Brasil. O pedido de cooperação jurídica internacional deve ser feito pela mesma juíza responsável pela prisão de Thiago Brenan. O planejamento da extradição costuma ser feito pela Polícia Federal após a autorização judicial. Não há prazo para o processo ser concluído. Até lá, as autoridades dos dois países continuam dialogando. A Polícia dos Emirados Árabes será acionada caso haja qualquer risco de fuga. Em agosto, o Fantástico revelou com exclusividade um vídeo que mostra Thiago Brenan agredindo a empresária e atriz Helena Gomes numa academia de ginástica em São Paulo. Brenan deixou o Brasil em setembro, quando o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça pelas agressões. Ontem, a Justiça de Porto Feliz, no interior paulista, aceitou uma nova denúncia do Ministério Público contra ele e decretou outra prisão preventiva. Brenan também foi acusado de ter cometido 9 crimes contra uma mulher, que foi forçada a tatuar as iniciais do empresário. A defesa de Thiago Brenan disse que não tem nada a declarar. E 12 ladrões foram presos depois de invadir e levar as motos de uma loja em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. As imagens mostram o arrastão em plena avenida movimentada. As câmeras de segurança registraram o momento em que o bando se reuniu em frente à loja na Avenida Washington Luiz. Segundo a polícia, eram pelo menos 20 ladrões. Eles estavam passando pelo local, tentando levantar informações, né? Como seria o momento mais propício para eles poderem realizar a prática delitiva no local lá. E o momento chegou. A quadrilha forçou a porta e começou a entrar. Foi uma correria atrás de capacetes, acessórios e, claro, motos. Mais ladrões chegavam a todo momento. Na pressa, um dos homens caiu tentando puxar uma moto e ele foi em busca de outra. Um outro homem derrubou um dos veículos que estava num cavalete.
Do lado de fora, o grupo se dividiu e cada um foi para um lado em plena Washington Luiz, que estava movimentada na hora. A ação chamou a atenção das pessoas que avisaram a polícia. Já no caminho, antes da chegada no estabelecimento, já constatou alguns indivíduos correndo com alguns capacetes na mão, jaquetas e outros acessórios, né? E alguns empurrando algumas motocicletas. 5 motos foram recuperadas e também foram levados para a delegacia os capacetes e os acessórios que estavam com os bandidos. Eles usaram pés de cabra para forçar a porta da loja. E segundo a polícia de São Paulo, 2 motos foram levadas pelos bandidos que conseguiram escapar. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, deu um prazo de 3 dias para o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Macedo, se explicarem sobre as investigações contra os institutos de pesquisa. Na última quinta-feira, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, barrou o andamento das investigações e afirmou que cabe à Justiça Eleitoral a fiscalização dos institutos. Alexandre de Moraes determinou ainda que os órgãos sejam investigados por eventual prática de abuso de poder político e de autoridade. No despacho de hoje, o corregedor eleitoral concordou com Moraes e apontou que há indícios de desvio de finalidade nos 2 casos. O inquérito da Polícia Federal foi aberto a pedido do ministro Anderson Torres. Ele recebeu da campanha do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, um ofício que citou a divergência entre os resultados do primeiro turno e as pesquisas divulgadas às vésperas da votação. Já na apuração aberta pelo CAD, o presidente do Conselho levantou a suspeita de que a discrepância nos números das pesquisas tenha sido intencional. Nós entramos em contato com o Ministério da Justiça e o CAD, mas não tivemos retorno. E um cachorro da raça American Bully atacou um bebê e a mãe dele em Nova Lima, Minas Gerais. Os 2 ficaram muito feridos e estão internados num hospital na capital, em Belo Horizonte. O ataque foi nesta casa. Testemunhas contaram que o cão da raça American Bully primeiro mordeu várias vezes um bebê de apenas 5 meses de idade. Quando a mãe tentou defender o filho, ela também foi atacada. Parece que ele ficou com ciúme, que ele tem um brinquedo lá que é um pneu, e foi lá e atacou a criança e a mãe. O tutor do animal é o tio da mulher e mora no mesmo terreno. Disse que o cão foi criado solto e não era agressivo. Eu estava em casa dentro do meu quarto, deitado. Aí, essa sobrinha minha, toda hora ela passa no terreiro, que ela mora no mesmo terreiro que eu. O cachorro convive com a gente solto, a vida toda solto. Eu escutei ela gritando, Daniel, a mandrake pulando em mim. Eu achei que era normal, que todo dia ela grita com ele, ela xinga ele, briga com ele lá, só que ele nunca avançou nela. Na hora que eu fui olhar, aí estava em cima dela, pegando ela com o nenenzinho, com tudo. Daniel Martins foi preso e levado para a delegacia, onde prestou depoimento. Um adestrador voluntário assumiu a guarda do cão. Segundo ele, parentes e vizinhos relataram que o animal sofria maus tratos. Relatos familiares, é um cachorro que vivia preso no canil durante muito tempo, o acesso à comida era muito limitado, os vizinhos dos andares de cima ficavam às vezes jogando pedaço de pão para o cachorro. Mãe e filha foram levadas em estado grave para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima, mas foram transferidas aqui para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Segundo informações de parentes, a mulher teve ferimentos nos braços e a criança várias lesões, principalmente em uma das pernas. Em uma semana, este é o segundo caso de ataque de cães registrado na região metropolitana. No domingo passado, uma mulher de 54 anos foi encontrada sem vida no bairro Jardim Vitória, região nordeste de BH. Ela era tutora de 2 cães da raça Rottweiler e estava acamada, em recuperação após sofrer um acidente vascular cerebral. Segundo os bombeiros, a vítima estava com vários ferimentos na cabeça e na barriga. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil de Minas disse que o tutor do cachorro, Daniel Martins, foi ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital e logo em seguida liberado. O inquérito foi instaurado para apurar os fatos. A polícia também disse que testemunhas e parentes das vítimas serão ouvidas durante a investigação.
A Fundação Hospitalar de Minas Gerais, responsável pelo Hospital João 23, não informa o estado de saúde dos pacientes. Sábado de mutirão de consultas para a prevenção do câncer de mama. Mais de 200 mulheres tiraram o dia para participar da ação, que faz parte do Outubro Rosa, no Maranhão. Uma programação alusiva ao mês Outubro Rosa de combate ao câncer de mama. Estão previstos para hoje, ao longo de todo o dia, cerca de 200 atendimentos, principalmente daquelas mulheres que têm acima de 40 anos, para fazer um monitoramento, né? É um trabalho preventivo realizado com relação ao combate ao câncer de mama. Aqui no Hospital Aldenor Abelo, onde são atendidas cerca de 600 pessoas por ano, a unidade atende aí 80% da demanda de todo o estado. Além dessa ação preventiva, né, com relação ao câncer de mama, também deve ser realizado na semana que vem um mutirão de cirurgias para reconstrução mamária. Esse hospital, Aldenor Abelo, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, é o hospital que mais realiza cirurgias mamárias, ou seja, dos mais de 600 atendimentos que são realizados aqui por ano, metade deles, em metade desses casos, é necessário a reconstrução da mama. Portanto, um novo mutirão vai ser realizado na semana que vem, no dia 22, para que essas pacientes possam passar por essas cirurgias, já que existe uma demanda reprimida muito grande por conta da pandemia. Nice Ribeiro para o Brasil TV. Vamos para o intervalo. A seguir, a gente traz as informações da festa em Goiás. Fim de semana de música e muita arte na cidade histórica de Pirenópolis, em Goiás. Daqui a pouco eu dou mais detalhes aqui no Brasil TV. E ainda tem os 100 anos do Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. As visitas ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, dedicado à padroeira de Minas, que fica em Caeté, foram suspensas hoje, o que pegou muita gente de surpresa. Uma equipe técnica que monitora as condições geológicas da Serra da Piedade encontrou problemas em uma das rochas do local. Ainda não há previsão para a reabertura do santuário. A excursão de Dona Rosa saiu de Belo Horizonte. Foram 2 meses de preparação para a visita. E os 17 peregrinos tiveram que retornar. Trouxe essa turma hoje e agora recebo a notícia que a gente não pode entrar. Quem chegava ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade recebia na porta a informação da suspensão das visitas. Ontem, a equipe que monitora as condições geológicas da serra encontrou rachaduras em uma das rochas que fica próxima ao pico. Para garantir a segurança dos visitantes, o santuário foi fechado. O problema está nesta rocha de 16 metros de altura, que fica bem ao lado da estrada que dá acesso ao santuário. Foram encontradas trincas de até 20 centímetros. A equipe de geologia e engenharia do santuário já definiu como vai ser feita a intervenção. Vai ser preciso demolir a rocha. Além do deslocamento de centímetros, houve a identificação de uma fissura. Então, para resguardar o bem-estar das pessoas, colaboradores, optamos por suspender as atividades. Uma empresa já foi contratada para realizar os trabalhos e as máquinas devem chegar até amanhã. Até a conclusão do trabalho, todas as missas presenciais estão canceladas. Só neste fim de semana seriam 8. Os fiéis poderão acompanhá-las pela internet. O Santuário da Piedade é tombado nos âmbitos municipal, estadual e federal. Recebe em torno de 1.200 pessoas aos fins de semana. Este grupo, de 28 fiéis, saiu de Sarzedo, na região metropolitana. Estava tudo preparado para assistir à primeira missa do dia e, em seguida, contemplar a natureza. O sentimento é sempre zelar pela segurança de todos. Então, assim, a gente chegou aqui agora, a gente veio com muita fé, muita devoção à Nossa Senhora da Piedade, mas a gente entende e compreende que, devido ao cenário atual, a gente não vai poder participar desse momento tão importante e tão esperado. E de acordo com a Arquidiocese de Belo Horizonte, o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, já foi comunicado do problema e os outros órgãos oficiais também devem ser informados da situação. A Defesa Civil do Estado e a de Caeté disseram que ainda não foram oficialmente notificadas. Agora a gente fala do centenário do Museu Histórico Nacional, que fica no centro do Rio de Janeiro. A programação tem as exposições temporárias e um acervo que é impressionante. Ao longo de
de 100 anos, o Museu Histórico Nacional se faz presente nas grandes modificações que aconteceram na cidade, principalmente no entorno da Praça 15. Lá se vai o tempo e o museu continua firme e forte. Para mim é importante ter a história do Brasil, a história do Rio, né? Objetos que a gente só pode ver aqui. É muito emocionante, acho muita emoção ver tudo, seu passado, né? Tudo ser muito lindo. Para celebrar essa data, o Museu Histórico Nacional montou a exposição Rio 1922, que mostra como era a vida na nossa cidade na época da inauguração. Muito bonito ver esse Rio dos anos 20, com pinturas, fotos, revistas da época, além de louças, objetos pessoais, acessórios e figurinos muito bonitos, por sinal. Tem também a exposição de fotos de Caio Clímaco, que usa os monumentos da cidade para questionar o que é realmente celebrado nesses 200 anos da independência. Eu sou colombiano e estou visitando o museu, conhecendo um pouco da história do Brasil e está sendo muito legal. E além disso tudo, quem vier aqui vai ter uma grande possibilidade de fazer uma viagem por toda a história do Brasil e de graça. Tem os registros da chegada dos portugueses, a vinda de Dom João VI e a família imperial para o Brasil em 1808, a independência do nosso país com quadros emblemáticos de Dom Pedro I e a imperatriz Dona Leopoldina, os tronos de Dom Pedro II e, claro, a nossa grande herança africana. A mostra segue com as carruagens antigas que cortavam as ruas do Rio de Janeiro e até uma farmácia inteira do século XIX. É enorme, é muito bonito. Eu não fazia ideia realmente que era desse tamanho, eu já tinha passado só por fora. Vou voltar outras vezes, sim, com certeza. É um dos lugares assim, mais bonitos assim, que eu já conheci, mais históricos daqui do Rio de Janeiro. A exposição avança para as várias fases da República ao longo do século XX, com as repressões e as lutas pela democracia. E, por fim, os dias de hoje, com os grafites, a arte popular e até o violão do Cazuza. A gente está pensando nos próximos 100 anos, então a gente inaugura a exposição Cheiros da História no dia 10 de novembro, 1º de dezembro, 10 objetos, outras histórias, e para o ano que vem a gente vai ter mais exposições inaugurando. É o passado e o presente juntos, guardando a nossa história para um amanhã bem melhor. E a cidade de Pirenópolis, no interior de Goiás, tem um fim de semana de arte, música e muita animação. O André Guimarães conta pra gente. Oi, pessoal, essa é a primeira vez que a cidade promove o festival Piri das Artes. Até amanhã vão passar pelo palco Prainha, que fica bem na área central da cidade, 8 apresentações culturais. Tem axé, samba e muito batuque, como o do bloco Coró de Pau de Goiânia, que fez um cortejo pelas históricas ruas de pedra de Pirenópolis, cercada pelos casarões coloniais. Maracatu, tem rock, tem blues, tem companhia de dança, tá bem variado mesmo, tem programação infantil no domingo, é para todo mundo curtir, ficar bem à vontade aqui no palco Prainha. Além dos shows, tem ainda a arte circense e olha, é tudo de graça, viu? Só chegar, escolher um cantinho e curtir. De volta aos estúdios do Brasil TV. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Obrigada pela companhia, bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.